Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Vamos passar para a terceira parte, que agora sim, diretamente no texto, um resumo do texto do instrumento Labores, aquilo que está dito, o que está proposto para ser discutido no Sínodo como proposta para que o Papa transforme em documento e possa, então, dar uma visão, melhor falando, dar o seu selo institucional a este sistema de demolição da fé. Então, ainda há tempo de lutar contra isto. O sínodo não aconteceu, portanto, é tempo de levantar a voz e de rezar muito, de fazer penitência e de pedir a Deus que o plano dos inimigos não se concretize. E mesmo aqueles que, com boa vontade, têm lutado a favor do sínodo, sem entender a desgraça que isso significa, né, a apostasia que isto vai gerar, mesmo a estes devemos rezar para que eles abram os olhos e assim não sejam cúmplices e muito menos colaboradores de toda essa destruição que quer se perpetrar na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então diretamente ao documento. Já havia dito, quero repetir, que o documento ele tem 3 partes. O documento não é grande, não é longo, é um documento de 60 páginas, pode ser achado na internet, basta escrever Instrumento Labores, Sínodo da Amazônia, e imprimir. É importante que vocês leiam, até para saber a razão destas críticas e dessas críticas e de todos esses alertas feitos por parte de grandes personagens, como aqueles cardeais que já citei aqui, aqueles bispos que já citei, e também me uno à voz de tantos outros que estão alertando acerca da gravidade deste sínodo que será realizado se seguir aquilo que está aqui no documento preparatório chamado Instrumentum Laboris. Vamos então, são 3 partes. A primeira parte fala da voz da Amazônia, né? E nessa voz da Amazônia vai falar sobre a vida, o território, o tempo e sobre o diálogo. A segunda parte vai falar sobre a ecologia integral, o que seria essa ecologia integral, o clamor da terra e dos pobres, né? Fala sobre, denuncia, aqui na linguagem esse extrativismo e toda a lógica de mercado que impulsiona, né, o extrativismo, vai falar aqui contra, portanto, o sistema de mercado. Eles não vão usar a palavra capitalismo, está bem velado, mas bem velado, bom, se usa outra linguagem, que é um ponto aqui que eu quero abrir um parênteses. É importante que vocês, quando a gente fala sobre comunismo, quando a gente fala sobre socialismo, quando a gente fala sobre revolução, eles não vão usar essas palavras, eles vão usar outras palavras equivalentes, né? Então, comunismo, revolução, vai estar como progressismo, né? Quando fala contra o capitalismo, vai falar contra a economia de mercado, contra o mercantilismo, contra a lógica mercantilista, e assim por diante. Então, eles vão usar outro tipo de linguagem, mas o que querem significar é isto. Isso é a nova língua, como fala o George Orwell, né, nos seus livros clássicos, tanto 1984 como a Revolução dos Bichos, essa nova língua, quer dizer, o uso de uma nova linguagem para poder esconder o real significado das palavras. Bom, seguindo então, nessa segunda parte, vai falar sobre então os inimigos da ecologia, sobre essa questão do extrativismo e também da economia de mercado. Vai falar, né, sobre os povos indígenas que estão isolados. Lembro que na Amazônia existe cerca de 180 povos indígenas, 180 tipos de etnias, povos. E destes 180, mais ou menos entre 100 e 130 são povos isolados, que não têm nenhum contato com a civilização ou tiveram muito pouco contato com a civilização. Tá? Vai falar também sobre a migração, né, a migração de outros lugares, de outros países, embora quando fala hoje a maior migração na região amazônica é de venezuelanos, mas em nenhum momento eles vão falar contra aquilo que provocou essa migração, que é o fracasso do comunismo que foi implantado naquele país e que eles gostariam que... Bom, vai falar também sobre a urbanização, vai falar sobre a família e comunidade, vai falar sobre a corrupção, como que ela é antiecológica, né, vamos dizer assim, e vai falar também sobre a saúde integral, vai falar sobre educação integral, vai falar sobre
a conversão ecológica, esse chamado de toda igreja a converter-se à lógica, à mentalidade, à cosmovisão, à espiritualidade indigenista. E na terceira parte é que vai citar, já tinha falado isso, mas quem vai escutar este áudio, então essa terceira parte vai falar sobre a ação da igreja. É a única parte que vai falar especificamente sobre a ação da igreja. Mas, como vocês vão ter a oportunidade de escutar algumas partes, não é, e depois se quiserem ler completo, quando podem ver na internet, né? Ou imprimir, ou ler no próprio telefone ou computador, vocês vão ver que não é uma ação de evangelização, embora eles usem esta palavra. Mas a evangelização que basicamente vai consistir em quê? Em acolher a cultura, a espiritualidade, as celebrações indigenistas e promovê-las. Isso que vai ser a evangelização. Na verdade, a evangelização é apenas um eufemismo, para que se pense, né, que se fala de anunciar Jesus Cristo, a sua doutrina, né, e Ele como o único Deus e Salvador necessário para que as pessoas alcancem a bem-aventurança eterna. Absolutamente não é disso que se fala. E última parte aqui, nessa terceira parte, vai falar também os desafios da inculturação. Inculturação justamente essa absorção da cultura indígena, da espiritualidade indígena, né, da mentalidade, da cosmovisão. Cosmovisão, repito, é a maneira, cosmovisão é ver, né? É a maneira como se vê o mundo. Então, nós temos que absorver a conversão ecológica consistiria nisso, nesse absorver esta forma de ver o mundo. Bom, depois vai falar também sobre aqui que vai vir as piores coisas nessa última parte, né? O restante é preparação para a desgraça que vem agora, né? Quando eles vão falar da celebração eucarística dos elementos, né? E vão propor justamente aquela questão da ordenação de homens casados, de mulheres, modificação dos rituais dos sacramentos, quebra da hierarquia eclesiástica, enfim, adaptação de todas as coisas à lógica indigenista, assim por diante. Também sobre uma pequena palavra sobre a evangelização na cidade. Também vamos observar isto, que a evangelização na cidade não tem a ver com a evangelização das pessoas que vivem na cidade, mas, sobretudo, trata da preparação das pessoas que vivem na cidade para acolher os índios que vêm para a cidade e ajudá-los a conservar sua cultura, seus costumes e a sua espiritualidade. É disso que se trata. Tudo gira em torno da figura do índio e da espiritualidade indigenista, mesmo que eles representem apenas menos de 1%, apenas 0,7% de toda a população que vive na região amazônica. É disso que se trata o documento como fachada, porque o que está por trás é aquilo que nós já falamos, a instrumentalização da igreja para os fins da revolução e usar o símbolo da Amazônia como quebra-gelo, né, como esse testa de ferro para poder demolir a moral, a dogmática e a estrutura hierárquica da igreja, como querem os bispos, boa parte, não todos, boa parte do episcopado, a conferência episcopal alemã, e desta forma todos os progressistas, né, todos os revolucionários que estão no mundo todo. Tá? Enfim, e depois vai falar também sobre um diálogo ecumênico, né, interreligioso, vão falar sobre a presença das seitas protestantes que estão aí na Amazônia, como o Dom Ascona disse, a Amazônia não é mais católica, há regiões na Amazônia em que 80 ou mais por cento da população é protestante, entendeu? E assim por diante. E os bispos católicos preocupados em aprender a adorar as samambaias, adorar os jacarés e os rios e as plantas com os índios. Esta é a preocupação deles. Muito diferente daquela preocupação que tiveram os santos missionários que vieram para evangelizar e apresentar a pessoa e a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que aqueles homens pudessem alcançar a salvação eterna. Eis a verdadeira caridade de uma pessoa que realmente tem fé e acredita que Jesus Cristo é Deus e Senhor e que veio ao mundo para nos levar a esta plena comunhão com o Pai através da sua cruz. Então, isto resume, depois vai falar ainda sobre a questão da comunicação e a conclusão. Isto é o documento, na sua total. Vamos então para a primeira parte, que é esta voz da Amazônia. Nessa primeira parte, já tinha dado a introdução, mas vou repetir aqui, fala sobre a população indígena, fala sobre a população amazônica, mas não dá dados precisos, porque os dados precisos já seria suficiente, vamos dizer assim, para levantar a desconfiança de todos, né? Já tinha dito, vou repetir novamente, porque creio ser de grande importância. A Amazônia Legal no Brasil é composta por 9 estados da federação.
né? O total de população nesses 9 estados da região amazônica é de 25.500.000 habitantes aproximadamente. 25 milhões e 500 mil habitantes. Lembrem-se que a população do Brasil é de 210 milhões de habitantes, tá certo? Então, então menos de um quarto, portanto, 12% apenas ali, né, da população está na região amazônica, que é a maior de todas, né? Enfim, depois, lembre-se também que no meio desses 25 milhões de pessoas que habitam a região amazônica, nós temos 208 mil índios de 180 diferentes etnias. 208 significa, do total dos 250 milhões, significa menos de 1%, tá? Então, é cerca de 0,7%. Esses dados não estão aqui. Esses são dados que eu estou fornecendo a vocês das pesquisas que fiz, porque o documento não coloca, porque já seria suficiente para poder ajudar a desmascarar, como fala o cardeal Brandmiller, ele cita essa questão estatística no relatório que ele faz a respeito do sínodo. Bom, depois vai dizer aqui, né, no primeiro capítulo, onde fala dessa primeira parte, Voz da Amazônia, vai falar sobre esse perigo que o planeta corre. E o interessante é o seguinte, lá no número 8 do documento vai dizer assim que a Amazônia ela despeja 15% do total da água doce nos oceanos. Tá? E vai dizer que ela é essencial para a distribuição das chuvas na regiões remotas da América do Sul. Esta é uma teoria que não é comprovada. Da água doce, sim, é mais fácil de medir. Agora, que ela manda chuva para regiões remotas, isto é uma teoria ainda que carece ainda de confirmação. Portanto, já se baseiam em uma fonte, em uma areia movediça. Depois, né, vai falar no número 9, vai falar que, segundo os peritos internacionais, vejam só, segundo peritos internacionais que defendem, né, que o aquecimento global antropogênico. O que é o aquecimento global antropogênico? É o aquecimento global praticado pelos seres humanos, entende? Existe um número de cientistas que defendem isto, mas já foi mais do que comprovado que isso é falso. Ou pelo menos, para a gente poder assim, ser bastante generoso, é algo que não tem nenhum fundamento científico e está em discussão, entende? E isto foi feito justamente uma ciência encomendada no sentido daqueles que querem fazer este alarmismo mundial para poder submeter as nações a leis que são supranacionais. É isso que a ONU tem feito desde a divulgação da Carta da Terra em 1997, que foi, já disse, composta por Mikhail Gorbachev, comunista, junto com Leonardo Boff e outras figuras que estão a serviço desta nova ordem mundial. E neste documento de preparação para o sínodo, no número 9, eles vão dizer isto. Segundo os peritos internacionais, primeiro, eles generalizam. Não são os peritos, segundo alguns peritos que estão compros pelo poder mundial, pelo poder da nova ordem mundial, melhor falando, né? Porque vocês vão encontrar vários documentos. Há um livro que eu posso citar para vocês, foi escrito por Dom Bertrand, chama Psicose Ambientalista, na qual ele cita ali vários. Ele cita, por exemplo, para dar um exemplo apenas, né? Ele vai citar um professor, um grande doutor, Ivar Gever, que foi Nobel, ele foi prêmio Nobel de Física em 73. É um grande cientista, de grande nome, né? Ele, junto com outros centenas de cientistas, que hoje já são quase 2.000 cientistas, destes graduados, destes entendidos, gente séria, ele assinou um documento em protesto, denunciando a falsificação deste aquecimento global antropogênico, entendeu? Então, ou seja, explicando que o homem é incapaz de mudar o clima no planeta. Tem vários vídeos na internet, vocês podem depois também. Há grandes nomes do Brasil, inclusive, o professor Luiz Carlos Molion, por exemplo, ele é um dos maiores especialistas no mundo a respeito de climatologia. Então, ele fala a respeito disso. Isso é uma farsa, não existe isso, entendeu? O homem é incapaz de mudar o clima do planeta. Quem muda o clima no planeta, só para entender, quem muda é a atividade solar, quem muda é a atividade dos oceanos, quem muda são os vulcões. Quer dizer, de onde é que o homem é capaz de
controlar a atividade solar, controlar a atividade nos oceanos ou as erupções vulcânicas? Impossível. A gente não é capaz disso. Portanto, aquecimento global e resfriamento global são coisas normais, mas não provocadas pelo homem. O que eles querem dizer aqui, portanto, né, que segundo esses cientistas, então, existe um aquecimento global e que das coisas que provocam este aquecimento global então, o desmatamento na Amazônia, as queimadas, etc., essa coisa toda aí fazendo um terrorismo ecológico e dizendo que depois do Ártico, o lugar mais sensível, vai dizer aqui no número 9, então, a Amazônia, que por isso ela tem que ser preservada. Aqui dando um fundamento pseudocientífico, falsamente científico, para poder então justificar este alarmismo ecológico, tentando obrigar as pessoas a aderir a tudo que está aqui em prol de salvar o planeta. Fazer um parênteses aqui. É evidente que ninguém é a favor da destruição gratuita de nada, mas a natureza ela existe para servir o homem, como está na Bíblia. Deus criou tudo e colocou ao serviço do homem. Não para que o homem destrua indiscriminadamente, mas possa usar. Imagine se a gente não pudesse derrubar nenhuma árvore, não poderia fazer nenhuma casa, não poderia então plantar nada, etc. Enfim, não se trata, portanto, de endeusar a natureza, usá-la com responsabilidade, de forma que ela possa servir a nós e às gerações futuras. Enfim, e não é que a gente não possa derrubar nenhuma árvore, né? A gente deve usar de maneira racional, de forma que combine progresso e meio ambiente. Nós temos que ser pessoas ecológicas, mas não ecologistas, ideólogos, né, da ecologia. Todo mundo deve preservar a natureza, mas não deve colocar o ser humano por baixo dela. Não é esse o objetivo também. No número 9 fala sobre isso, portanto. Depois vai dizer, né, no número 13, vai falar sobre estas... aí já começa a entrar um pouco na questão da espiritualidade, né, uns toques, vai falar que os índios, eles vão dar-nos assim vão nos dar este exemplo, né, de relação com Deus, e nós devemos valorizar a sua cultura e a sua espiritualidade, porque eles sabem se integrar com a natureza e nos ensinará também a entrar em contato com Deus e com diferentes forças espirituais. Veja isso aqui. Entrar em comunhão, contato com Deus e com diferentes forças espirituais. O que são essas diferentes forças espirituais? Né? Os relatos dos padres que evangelizaram os índios vão dizer, muitos deles, né, que os rituais verdadeiramente diabólicos em muitos casos. Verdadeiramente diabólico em muitos casos, porque ou nós vamos pensar que aquele ritual que o pajé fez e que mandou matar aquela criança porque era deficiente é algo que veio do Espírito Santo de Deus, ou nós vamos pensar, né, que o ritual que aquele pajé fez e que mandou então enterrar viva uma criança porque nasceu gêmeo é algo que foi inspirado por Deus, ou vamos pensar também, né, que ali os rituais deles inspiram a poligamia, o homem tem um monte de mulheres e vamos falar que aquilo foi inspirado por Deus. Absolutamente nós não podemos pensar assim. Né? Então, há coisas que não são inspiradas por Deus, e essas forças espirituais aqui, que o Sínodo fala, né, que é o documento preparatório para o Sínodo fala, que nós devemos absorver e às quais nós devemos estar atentos, então, seja algo de bom. Vejam só, e segue, no número 14, o número 14 do documento do Sínodo vai dizer o seguinte, né, que os povos originários eles têm direito ao território, à autodeterminação, à demarcação dos seus territórios, à consulta e a consulta para ver se consentem ou não, né, alguém entrar ali ou explorar qualquer riqueza. Bom, na verdade, o que está por trás disso aqui não ficou muito claro, mas entendam, a gente tem que ler atrás das linhas, em outros documentos que esse pessoal produz, né, que o que eles querem é que os índios sejam reconhecidos. Vocês vão ver isso na defesa do CIMI. O que é o CIMI? Conselho Indigenista Missionário, ligado à CNBB. É uma coisa muito séria. São comunistas mesmos, revolucionários, que eles querem transformar cada tribo, cada território ali demarcado dos índios em uma nação. Nação no sentido próprio, tanto que eles usam o termo nações indígenas, mas não é apenas uma forma de dizer. Eles querem que essas nações sejam independentes. Independentes.
Ou seja, não façam mais parte do Brasil ou de qualquer outro país na qual eles estejam inseridos. Entende? Independentes. Aí entra num problema de questão de segurança nacional, porque eles, independentes do Brasil, mas está cheio de ONGs, de organizações não governamentais estrangeiras, explorando ali riquezas, pedras preciosas, minerais como nióbio, entendeu? Ouro e outras coisas, para poder enriquecerem-se a si mesmos. Então, muito sério isso aqui. Muito sério. Então, há que se entender o que está por trás. No número 15, vai dizer o seguinte: a vida na Amazônia está ameaçada, sobretudo, pela criminalização daqueles que defendem as lideranças, etc. Estão sendo chamados de comunistas, estão sendo chamados, né, de revolucionários, e assim por diante. Embora a gente tenha que reconhecer que existe sim, claro, existe pessoas gananciosas, garimpeiros gananciosos ou invasores de terra gananciosos que mataram índios, sim. E é claro que isso tem que ser condenado. É claro que nós não podemos concordar com isso, mesmo porque está contra a lei, né? Mesmo porque é algo que ninguém aprovaria, que é algo contra a moral cristã, contra a nossa fé e contra as leis estabelecidas no país também. Então, fora isso, evidentemente, né, o que eles estão falando não são só desses, estão falando de qualquer dessas pessoas que estão tentando transformar melhor falando, as comunidades indígenas em nações independentes, né, que não tenham que prestar contas a nenhum governo e assim por diante. Enfim, vejam só, eles dizem assim que a vida na Amazônia está ameaçada por isto, está ameaçada também vai dizer aqui, né, aqueles projetos que visam explorar as riquezas da Amazônia. Vejam só o que eles estão condenando aqui. Eles estão condenando a construção de hidrelétricas, a construção de estradas, ferrovias, entendeu? E de tudo aquilo que poderia trazer riqueza para toda a comunidade daquela região. Quem mora na Amazônia sabe disso. Eu conheço todos os estados da Amazônia, fiz missão em todos eles. Enfim, sabe muito bem como muitas pessoas sofrem porque não tem uma estrada, porque falta uma ferrovia, não tem como escoar a sua produção, não tem como chegar aos lugares, seja para questões médicas, seja para questões, né, burocráticas mesmo, sejam para poder ter acesso a bens que são necessários para a vida deles, bens de consumo, né? Enfim, a mesma escola, tudo tão difícil. Por quê? Porque falta estrada. E esse pessoal é contra a construção de estradas, contra a construção de hidrovias, contra a construção de ferrovias e dos meios que podem ajudar a desenvolver a vida daquele povo, né? Os índios, na maior parte deles, não são contra isto. Quem é contra isto são aqueles que querem preservar a região Amazônia, preservar não no sentido positivo da palavra, não, preservá-la na era paleozoica, os índios no período ainda paleozoico, primitivo, de forma que eles possam dominar os índios e explorá-los, explorar a terra onde eles estão, tirando as riquezas que ali estão. Eles querem que o governo, a nação brasileira, não tenha acesso àqueles lugares de maneira fácil, de modo a controlar toda essa exploração ilegal que outras nações e organismos internacionais fazem ali para benefício próprio e não para benefício nem dos índios e nem da nação brasileira. Vejam só, no número 16, vai falar de novo sobre essas mudanças climáticas, né? De novo baseado nessa falsa ciência, de coisas que nunca foram comprovadas, e segundo a maior parte dos sérios cientistas são fraudes. Esse aquecimento global antropogênico causado pelo homem não existe, e vai dizer aqui, né, que se o desmatamento na Amazônia atingir 40%, enfim, e já está em 15 a 20, o que é exagero, evidentemente, mas se atingir 40%, torna-se irreversível. Irreversível. É interessante que, não que a gente tenha que fazer o mesmo que os países europeus, ou os Estados Unidos, ou outros fizeram, mas o Brasil possui 66% do seu território cobertos por mata nativa. 66% coberto por mata, por recursos hídricos que são intocados. Então, 66%. Enquanto você vê na Europa é menos de 10%. Portanto, é uma falácia total. Nos Estados Unidos, igualmente, né? Igualmente, ali sobra nem 20% daquilo que é o original. Então, nesse sentido, está certo o governo quando fala, né, defendendo-se com dados concretos, que nesse sentido o Brasil é modelo de preservação ecológica, porque nenhum país tem 66% do seu território preservado, né? No Brasil se usa para agricultura menos de 8% do território. Menos de 8%. E olha que nós teríamos muito mais terras agricultáveis.
Muito mais. Então, e o Brasil já ele é o segundo maior produtor de grãos do mundo. Em pouco tempo será o maior, vai passar os Estados Unidos. Enfim, maior produtor e também é o segundo maior produtor e exportador de grãos. E é isso, e justamente isso que esses países que concorrem com o Brasil temem. Eles querem manter a Amazônia imexida e outros lugares também, porque eles têm medo da concorrência do agronegócio brasileiro, que atualmente, é importante dizer, ela aumenta a produção sem ter que desmatar nada, né? Não é necessário porque aumento da produção com as técnicas novas que há, né, de aumento de produtividade. Hoje se produz no mesmo terreno, aliás, num terreno menor, 4 vezes mais do que se produzia há 40 anos atrás. Enfim, é isso que vai dizer aqui então no número 16. Seguindo adiante, no capítulo 2 da primeira parte, vai dizer o seguinte, né, que a vida nas comunidades amazônicas, elas estão atingidas pela cultura, aquelas que não foram, melhor falando, atingidas pela cultura ocidental, ela se reflete na crença e dos ritos e nesta avivação dos espíritos da divindade. Então veja só, isso aqui é uma coisa muito séria. A vida nas comunidades amazônicas ainda não atingidas pela cultura ocidental. O que é a cultura ocidental? É a nossa religião católica, é o cristianismo, entendeu? Cultura ocidental é isso. Não é simplesmente a questão do capitalismo, significa os nossos valores, a nossa fé, ou seja, aqueles que não foram estragados pela evangelização, é aqui o que está dizendo, em outras palavras é isso, os que não foram estragados, os que não foram contaminados pelo Evangelho de Jesus Cristo, eles conservam a pureza dos seus o quê? Dos seus ritos e se reflete, né? Vai dizer aqui, e reflete-se na crença que esses povos indígenas têm, nas crenças e nos ritos sobre sobre esta avivação, né, dos espíritos, falei desses espíritos que eles possuem, né, que são falsos deuses, e da divindade. Divindade, como eu disse, é a própria natureza, não é um Deus transcendente, é a própria natureza que aí se manifesta nas várias expressões da criação, né? Rios, plantas, animais e assim por diante. Bom, no número 27, vai dizer o seguinte: tanto as cosmovisões amazônicas como a cristã está em crise por causa da imposição do mercantilismo, da secularização, da cultura do descarte e da idolatria do dinheiro. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, embora tenha alguma coisa aqui que a gente possa concordar, mas em resumo, o que ele está dizendo é o seguinte, que a cosmovisão, a visão de mundo cristã e também aquelas dos indígenas, está comprometida, está prejudicada, está em crise por causa do livre mercado, por causa do capitalismo. Por isso estou dizendo que isso aqui é um instrumento de implantação da revolução, do socialismo. Então, todo o instrumento labores está voltado para demolir a lógica da liberdade de mercado, demolir a lógica capitalista, no sentido, vamos dizer assim, correto, porque existe um capitalismo que a igreja também não aprova, evidentemente, mas no sentido da liberdade de se produzir, da liberdade de se fazer, mesmo, evidentemente, com aquela responsabilidade ecológica que a gente precisa ter, não destruindo e não poluindo a natureza, mas preservando-a para as futuras gerações. Eles são contra qualquer tipo dessa economia de mercado, vamos assim dizer. No capítulo 3, terceiro, falando sobre o tempo, vai dizer o seguinte, né? Que a Amazônia está vivendo um tempo de graça, que é o sínodo. Então, um tempo de graça e que nós, cristãos católicos, que temos consciência daquilo que o sínodo nós vamos dizer, é um tempo de desgraça profunda, porque da onde se alija, de onde se retira Cristo, como disse Dom Ascona, Dom Luiz Ascona, bispo emérito da Ilha do Marajó, né, que o sínodo ele não apresenta em nenhum momento a cruz de Cristo, né? Então não é cristão, não tem uma propositura cristã, apenas tem, como vai dizer o Brand Miller, o cardeal Brand Miller, vai dizer, né, apenas ele tem uma capa cristã para enganar, mas o que propõe é uma religião naturalista, baseado não na revelação cristã, não nos dogmas cristãos, não na doutrina de Jesus Cristo, mas neste panteísmo, né, idolátrico de várias tribos indigenistas.
que muitos deles, né, que se converteram cristãos, já renunciaram e que não querem saber disso. Isso é imposto por antropólogos, especialmente europeus, mais especialmente ainda alemães, para justificar toda essa intervenção. Os índios não propuseram nada disso. Quem propôs isso aqui foram estes católicos, entre aspas, né, que estão querendo impor agora tudo isso aqui aos católicos e à humanidade inteira. Bom, seguindo ainda neste documento, vamos lá. No capítulo 3, depois ainda vai dizer assim, número 29, vai dizer assim: os caminhos para a nova evangelização devem ser construídos em diálogo com as sabedorias ancestrais dos povos originários. Veja, os caminhos para uma nova evangelização eles devem ser construídos em diálogo com as sabedorias ancestrais. Vocês vão ver depois, um pouco adiante, que esse diálogo significa o quê? Você não ensinar a sua doutrina, significa você aprender com os índios como é que faz para poder aprender, como que se aprende essa adoração, esta mística da natureza, entendeu? E depois abrir espaço para que eles ensinem nos nossos meios de comunicação e nós aprendendo com eles, devemos então ensinar ao mundo, porque eles sabem como preservar a natureza. É isto que está por trás disso, né? Então, o diálogo significa você não falar nada, você aprender com eles e, desta forma, você ser evangelizado por eles. É isso que vai dizer. Irmãos, olha, pelo jeito nós vamos ter que gravar mais uns 2 áudios ainda, porque nós ainda estamos na primeira parte, tá? Eu vou ficar aqui por aqui neste áudio e vou gravar mais outros 2 seguindo o documento. Aqui é o resumo que fiz do documento, anotando os principais pontos, tá? Tirei alguns pontos apenas. Enfim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.